Então vamos continuar com o nosso Bhagavad Gita, como ele é, por Srila Prabhupada. Estamos encerrando o capítulo 1, novamente, observando os exércitos. E hoje vamos ter o verso 45. Hã? 45. 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos ler primeiro palavra por palavra para todo mundo se familiarizar e a gente continua. E se alguém puder tirar um pouquinho grave para parar de dar esse puff, eu agradeço. Yari, mesmo que me apratikaram, sem opor resistência, a Shastram, sem estar completamente equipado, Shastrapanaya, aqueles com armas na mão, Dhartarashtra, os filhos de Dhritarashtra, Rane, no campo de batalha, Hanyum, pudessem matar, Tat, isso, Me, para mim, Shimataram, melhor, Bhavet, seria. Então vamos ler agora o verso, tá? Todo mundo pode repetir. Yadimamma pratikaram Ashastram Ashastrapanaya Tartarashtrarani Hanyus Dameshimataram Bhave Yadimam apratikaram Ashastram Shastrapanaya Dhartarashtrarani Hanyus Dameshimataram Bhave Yadimam praticaram Shastram Panaya Ashastram Shastrapanaya Dhartarashtrarani Hanyus Tamek se mataram Bhavet Dameshimataram Bhave Yadimamma pratikaram Ashastram Shastrapanaya Ashastram Shastrapanaya Dhartarashtrarani Hanyus Damekshemataram Bhave Damekshemataram Bhave Yadimam apratikaram Ashastram Shastrapanaya Dhartarashtrarani Hanyus Shemataram Bhave Damekshemataram Bhave Yadimam pratikaram Ashastram Shastrapanaya Dhartarashtrarani Hanyus Dhartarashtrarani
Hanius, Tanvikshemataram bhave, Tamekshemataram Bhave, Adimam apratikaram, Adhyamam Pratikaram, Asastram Shastrapanaya, Ashastra Shastrapanaya, Dhartarashtra Hare Hanyus, Dhartarashtra Hare Hanyus, Tamekshemataram bhave, Tamekshemataram Bhave. Não? Yadimam apratikaram, Yadimam Apratikaram, Ashastram Shastrapanayam, Ashastram Shastrapanaya, Dhritarashtra Hanehanyus, Dhartarashtra Hanyus, Tamekshemataram bhave, Tamekshemataram Bhave. Então vamos ver a tradução, todo mundo pode repetir. Para mim, seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Não foi tirado o grave, foi abaixado o volume só, aí ficou pior. Não, ele está no mínimo, está no mínimo. Tadinho, guitarrista. Significado. É costume, de acordo com os princípios beligerantes dos kshatriyas, que não se deve atacar um inimigo desarmado e que está sem vontade de lutar. Arjuna, no entanto, decidiu que, mesmo que o inimigo lhe impusesse esse ataque desleal, não lutaria. Ele não levou em conta o quanto o outro lado estava inclinado a lutar. Todos esses sintomas são devidos à ternura resultante do fato de ele ser um grande devoto do Senhor. Acho que eu vou ler o outro verso, porque o significado é curto e já terminamos esse capítulo e vocês já podem entrar com as aulas semanais diárias, num capítulo nectário, que é o capítulo 2, o resumo do conteúdo do Gita. Esse é muito filosófico. Então eu vou ler o verso 46 e a gente conclui. Sanjaya Uvacha Evam Uttvajurna Sankye Ratopa Shra Upavi Shra Visridya Sharan Chapan Shoka Samvigna Manasa. Tradução: Sanjaya disse: Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flecha e sentou-se na quadriga, com sua mente dominada pelo pesar. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Enquanto observava a situação do inimigo, Arjuna ficou postado na quadriga, mas estava tão afligido pela lamentação que tornou a sentar-se, pondo de lado seu arco e flechas. Uma pessoa que tem tanta benevolência e compaixão, quando passa a servir ao Senhor, qualifica-se para receber o autoconhecimento. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata do estudo dos exércitos no campo de batalha de Kurukshetra.
Yadimam pratikaram ashastram shastrapanaya tatarashtarani hanyustame shimataram bhave. Para mim, seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Sanjaya disse: Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flecha e sentou-se na quadriga, com sua mente dominada pelo pesar. Isso aqui é praticamente não pela realização que Arjuna tem, não pela bondade de Arjuna, que é uma alma magnânima, mas da grande maioria a ilusão do sentimentalismo. É assim mesmo. Porque aqui tem uma série de contradições que Krishna vai explicar para Arjuna, e agora no próximo capítulo nós vamos ver como esse exemplo de bondade que Arjuna dá, de cavalheirismo, de renúncia, são considerados, mas Krishna não considerou. São louváveis, mas Krishna não achou louvável. E aí, como é que faz? Então, sociologicamente falando, está perfeito. Materialmente falando, tá, é uma atitude nobre, nobilíssima. Mas, o que é nobre? A nobreza suprema é fazer o que Deus manda, o que Deus quer. A nobreza suprema é fazer o que as escrituras mandam, o que as autoridades mandam. Não o que a gente acha que deve ser feito e como deve ser feito. Então, isso aí é aparentemente uma contradição, mas é profundamente filosófica essa colocação de Arjuna, a situação de Arjuna, porque se nós formos ver nos versos anteriores, nós vamos ver que fica claro esse aspecto. Deixa eu ver. Não precisa nem ir longe, no verso aqui atrás já, esse verso aqui último, antes do 45, do 44, ai de mim, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos, levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia, estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Então essa colocação de Arjuna aqui é perfeita, mas não é o caso dele também. Mas é o caso da grande maioria. Essa é a diferença. É o caso da grande maioria. Porque a gente não precisa nem fazer muito esforço para ver filho matando pais por cobiça, por conquistas, por dinheiro, por luxúria, na verdade. Esposo espancando esposa, por luxúria, por desejo de controle, por desejo de desfrute. Esposa matando esposo, para ficar com amante, para ficar com dinheiro, e assim por diante. Essa crescente, exacerbada de loucuras no mundo material, na existência material, é decorrência desse desejo de ser o desfrutador, de ser o Krishnazinho, né? Todo mundo quer desfrutar como Krishna desfruta, quer ocupar a posição de Deus. E o que leva a esses atos extremos? Nós formos observar, o que leva alguém a executar esses atos extremos? De crime mais que doloso, de crime demoníaco. O que leva alguém a fazer todo esse tipo de loucura nesse mundo? Krishna falou.
Vai falar aqui na frente, no capítulo 3, que é Karma Yoga. Krishna fala, verso 37, capítulo 3. Shri Bhagavan Uvacha Kama Esha Krodha Esha Rajoguna Samudbhava Mahashana Mahapatman. O pecado aí. Vidyanam Miha Vairinam. Porque a questão é que a Arjuna vai falando com ele, e fala, pô, mas Krishna, a gente não quer fazer certas coisas nessa vida, nesse mundo, mas a gente é obrigado a fazer, quando você vê, você está fazendo e tal. E todo mundo é assim, né? Se a gente for ver, ainda que seja muitas vezes da boca para fora, mas se a gente for ver, 90%, 80% dos criminosos, das mancadas, o cara que fez o crime, que deu a mancada, ele se arrepende, poxa, não era isso, não queria, mas fez. Mas, então o Krishna está falando, por que você não... Você quer ser certo, mas quando você vê, você está errando. Devido ao quê? A luxúria. É unicamente a luxúria, Arjuna. É o que fala esse versículo, é o bem-aventurado, o Senhor disse. É unicamente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com os modos materiais da paixão. Essa luxúria logo se transforma em ira. E é o inimigo pecaminoso que tudo devora, que tudo destrói. Se a gente for ver esses casos de crimes em família aí, algum tempinho atrás gastaram uma fortuna para fazer uma cerimônia de casamento, porque você é o meu amor, eu sou seu amor, você é o amor da minha vida. Depois um mata o outro. Então Krishna está explicando que leva essa loucura toda aí é a luxúria. É só isso, mais nada. O que está levando essa turma toda aqui a querer se degladiando aí, se matando, os filhos de Dhritarashtra, os filhos de Pandu, é o desejo de poder, desejo de controle, desejo de desfrute. Então Arjuna foi agudo aqui. Levados pelo desejo de desfrutar de felicidade régia, estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Então essa guerra fratricida é para satisfazer os próprios desejos, os próprios sentidos, assim como a guerra na família. Todo mundo está, algum tempinho atrás aí, se derramando um de amor pelo outro. Depois não está querendo cortar a cabeça do outro e corta. Quantas vezes a gente não vê que corta mesmo, não é que está querendo, corta. Então o Krishna está explicando. Vamos pegar o raciocínio de Krishna para a gente entender como se livrar dessa fria, porque isso aí é uma fria. Isso é uma fria. Nesse mundo material está todo mundo nessa. Todo mundo nessa. E todo mundo porque está atado à luxúria. Porque está vivendo dentro do contexto da modalidade da paixão. Essa paixão degringola rapidinho para a ira. Quando os seus intentos não são alcançados, a frustração chega. Quando não se conclui, mas nunca ninguém vai concluir. Porque não existe prazer material completo, perfeito. Não vai existir nunca. Então a gente precisa entender essas coisas para saber administrar a nossa vida nesse mundo material e sair dessas armadilhas da ilusão de Maya, que é a energia divina de Krishna, que está aí para isso mesmo, para testar a nossa sinceridade em desenvolver sabedoria. É muito importante saber isso, porque
a gente vê as notícias mais escabrosas, mais desconcertantes na mídia, na televisão, na internet, fica todo mundo assim de boca aberta, mas tudo isso aí acontece por causa da luxúria que se transformou em ira. A luxúria que se transformou em ira. O que é luxúria? Luxúria é qualquer desejo grosseiro ou sutil de satisfazer os seus próprios sentidos, não os sentidos do Senhor dos sentidos. Mendriapit Vancha Taribalikama. Esse desejo de satisfazer os seus próprios sentidos, as escrituras chamam de luxúria, cama. Então, qual que é a única saída para isso aí não acontecer? É Krishnendriapit Ichadari Premanama. É fazer alguma coisa que sempre satisfaça a vontade, o desejo de Deus, não o nosso. É difícil entender isso e pôr isso na prática. É quase impossível. Mas é a solução de todos os problemas. Todos. Por isso essa filosofia, gente, ela não é assim para ser levado só assim, como mais uma coisa que eu estou vendo aí, estou estudando, estou ouvindo. Não é. Essa filosofia ela é para ser encarnada e vestida assim mesmo e vivida. Ela não é para ser da boca para fora. Porque senão a gente quer a solução, mas não vai achar a solução. A gente quer resolver um probleminha, outro problema, um problemão, mas temos uma filosofia que resolve todos os problemas. Todos. Todos. Mas é aquela velha história, né? O dia que a gente conseguir entender que estamos num beco sem saída nessa existência material. Sem saída. A única saída é Karma Yoga. É esse capítulo que Krishna está explicando, esse verso aí, o verso 37 do capítulo 3. Ação em consciência de Deus. O que é ação em consciência de Deus? É ação de acordo com as escrituras, ação de acordo com as regras, ação de acordo com as instruções das autoridades, ações de acordo com a instrução da autoridade suprema que é Deus. É muito simples, é isso aí. É isso aí. Então, a Juna está tendo uma atitude nobilíssima aqui, mas ele não está obedecendo Deus. Imagina Arjuna, um grande santo, um grande devoto, ele está fazendo isso porque ele fala, não, se for para matá-los, é melhor que eles me matem. Se for para desfrutar desse mundo material, que eles desfrutem. Mas também, assim como tem o Dharma de cada um, ele não pode negligenciar o Dharma dele. Ele é chato, ele tem que lutar. É o dever dele. E todos nós temos deveres, temos que lutar de acordo com os nossos deveres. Qual é o dever do professor? Professor de física, professor de matemática, professor da aula, instruir. Se for fazer outra coisa, está errado. E tem que fazer. Ah, mas tem hora que, puxa, os alunos está demais, hein? Não, esse governo abandonou a educação, não dá. Mas você não pode parar. Você não pode parar, você tem que continuar, é o Dharma. É o seu Dharma. Então nós temos que entender isso. E para entender isso, Krishna vai começar a esclarecer a Arjuna, que não estava de maneira nenhuma confuso, nem assim se lamentando, ele estava simplesmente fazendo essa encenação para que nós pudéssemos agora ouvir isso e entender tudo isso. É só isso. Essa é a conclusão desse capítulo aqui. Porque aí Arjuna vai ouvir de Krishna. O que tem que ser feito para resolver essa situação toda? O que tem que ser feito? Então, no capítulo 2, 38, verso 38, Krishna fala Sukha Dukhe Parikritva Sukha Dukhe Samekritva.
Jaya, Sukha Dukha Samekritva. Como é? Labha. Obrigado. Sukha Dukha Samekritva. Labha, Labhu. Jaya, Jayu. Tatu. E o Jaya, e o Jyasya quer dizer lute. Naivam papam mavapsyasi. Ele vai falar para Arjuna isso. Arjuna, lute por lutar. Sem considerar felicidade ou tristeza, perda ou ganho, vitória ou derrota. Por quê? Vidyanam e Havairinam. Porque se você lutar dessa maneira, você não incorrerá em pecado. Porque até com essa bondade toda sua aí, se você não lutar, você está incorrendo em pecado. Você está desobedecendo a minha ordem. Você está com sentimentalismo favorecendo o inimigo. Mas que tipo de soldado é você? Que tipo de autoridade é você? Que você fala, não, deixa o bandido levar, não vou fazer nada não, porque a minha autoridade falou que é só para comprar um celular. Que isso? Que isso? Então eu não vou ser mais militar. Se for ter que agir assim, eu não vou ser. Porque a natureza do militar, do kshatriya, é essa. Agora, esses dias, nós tivemos uma notícia super triste. Ficamos bem... Assim, a gente sabe que a alma não morre, mas é triste, muito triste. O filho de uma devota que estava brigando, que estava na Ucrânia e fazia parte do serviço de inteligência da Ucrânia, abandonou o corpo, né, na guerra. E aí tem aquela história toda de vir o corpo para cá, tem uma coisa que cada vez mexe mais com o sentimento da pessoa, né? Só ele de filho único, nível super qualificado, falava 5, 6 línguas, era super inteligente, tanto é que fazia parte do serviço de inteligência da Ucrânia. Ele foi para a Ucrânia, para o serviço de inteligência via França, ele morava na França. E Arjuna, o nome dele, ele tinha um Jagannatha imenso, colorido no braço. Ela sabia que uma hora isso ia acontecer, mas o que ela falou para ele, que ela conta para mim o tempo inteiro, quando estava já chorando antes de acontecer, sabendo que qualquer hora ia acontecer. O que ela falava? Prabhu, eu não tive como convencê-lo de não ir. Eu falava para ele, por que você vai fazer lá? Não, tenho condições de ajudar, vou para a Ucrânia. Foi aí, porque a natureza, ele não fugiu da natureza dele. É desconcertante. Quem pode aqui, entre nós aqui, para vocês verem o que é a natureza, se imaginar assim? Quem se imaginaria aqui? Quem teria esse ímpeto? Não, eu vou lá mesmo ajudar na Ucrânia agora. Quem? Ninguém tem essa natureza de kshatriya. O menino tinha, foi. Natureza, você não pode lutar contra a sua natureza, isso é dharma. Tem que lutar, tem que agir de acordo com a natureza. Ele foi, então. Estou lembrando desse caso só para ilustrar que parece uma bobagem essa coisa de falar tem que ser de acordo com a sua natureza, mas não é. Porque quando a gente vê uma atitude dessa aí, isso é desconcertante. Para qualquer um de nós aqui é desconcertante. Como que alguém tem essa coragem? Mas teve. Porque é a natureza. Nasceu assim. É o Dharma. Está executando de acordo com o seu karma. Então, a Arjuna está ouvindo de Krishna isso. O que você tem que fazer? Ou não? Feliz ou infeliz? Não. Porque o seu dever é lutar, lute. Então toda alma deve agir assim de acordo com o seu Dharma. Esse é o primeiro passo.
Krishna depois fala, lá no verso 47 do capítulo 2 também, ele fala Karmani Vadikaraste, Maparishuka Dachanama, Karma Pala, Retubu, Mateshangoista Karmani. Ele fala que você tem que entender isso, todos nós temos que entender isso. Ele está falando com a Arjuna, mas é para nós. Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem o direito ao fruto da ação. O resultado do trabalho não é nosso. O resultado do trabalho é do patrão. O patrão é Krishna. Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem o direito ao fruto da ação. Agora, só porque essa é a lei, você não vai pensar que só porque você não é a causa do resultado do seu trabalho, das suas atividades, que você pode dizer, então eu não vou fazer. Aqui Krishna deu a saia justa em Arjuna, né? Com esse verso, Arjuna vai entender que, puxa, então tem que lutar mesmo, porque... E é bom a gente entender essas coisas, é bom, muito bom mesmo, para a gente sair desse sentimentalismo e parar de aceitar como tolo. Isso é um perigo o que vem acontecendo. Gato por lebre, sabe? Gato é gato, lebre é lebre. Não. Por exemplo, está virando moda a gente ouvir dizer que fulano se suicidou, voltou para o mundo espiritual. Fulano se suicidou, já está, agora entrou na lila de Krishna. Fulano se suicidou, virou mais um vaqueirinho que voltou para a lila eterna com Krishna. Que isso, gente? O que é isso? O que está acontecendo com a gente? Todo mundo vai ter que voltar a ler os livros de Allan Kardec, de Espírita, porque não está entendendo o livro de Prabhupada, não está entendendo a mensagem de Vyasadeva, do Sr. Chaitanya, não está entendendo a mensagem de Krishna, porque isso não existe. Isso não existe. E por mais que se passe um pano em nome de que a gente entende que não vão ficar agredindo ninguém, falando, agora ele vai ser sofrer na mão de Yamaraja, sofrer na mão dos Jamadutas, não, porque vai ficar nos umbrais. Tá. Claro que quem cantou o santo nome de Krishna, alguma proteção tem de Krishna, não é isso, mas também está muito longe de ser essa história que, fazendo uma coisa... Por que eu estou falando isso? Porque eu falei lá onde Krishna fala que você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem o direito ao fruto da ação. O fruto da ação é meu. Porque todo o resultado quem dá é Deus, não a gente. Todo o resultado do nosso trabalho, quem dá é Krishna, não é a gente. Talvez alguém possa dizer, não, mas se eu não trabalhar o mês inteiro, eu não recebo. Mas quantas vezes você trabalha o mês inteiro e não recebe? Ou não? Não, mas aí eu vou pôr no pau. Mas é outra história, mas não recebeu. Então que lógica é essa? Então, não é porque nós não somos a causa do resultado do nosso trabalho que nós temos o direito de cruzar os braços e falar, então eu não vou. Porque Krishna Krishna condena a tamaguna, a preguiça. Inclusive, o Bhagavatam fala que essa é uma das maiores doenças dessa era, a preguiça. Então, como que nós vamos destruir uma coisa que nem é nossa? Quando o Sr. Chaitanya chegou, ele ficou sabendo que qual é o nome mesmo? Associado ao Sr. Chaitanya, o médico, Murari Gupta. Quando ele ficou sabendo que Srila Murari Gupta estava com um plano de se suicidar, e ele já tinha até escondido, ele tinha até escondido já lá debaixo de uma mesa lá, uma faca assim, altamente afiada de cortar búzio. Pô, uma faca para cortar búzio tem que ser uma faca, imagina só. Uma faca para cortar búzio. Ele tinha escondido a faca para cortar búzio
Ele estava só pensando que ele ia se... não dá mais, ou eu sou apaixonado pelo meu senhor Ramachandra, mas aqui eu não estou na presença dele, a verdade era essa, mas não é qualquer coisa. Mas ainda assim era um suicídio. Ele falou, porque Murad Gupta é uma encarnação de Hanuman. Então ele estava na lida do Sr. Chaitanya, associado com o Sr. Chaitanya, mas com saudades do Sr. Ramachandra, o senhor adorado dele. E aí tem esse passatempo. E o Sr. Chaitanya, uma super alma dentro do coração de todos, está sabendo de tudo, chegou lá e falou, Murari, o que você está escondendo de mim aqui? Absolutamente, que isso? Não. Tá, sim, o que você está... Quais são os seus planos? Aí vai, ele, personalidade impecável, né? Não ia ficar mentindo para o Sr. Chaitanya. Ele falou, eu estava pensando que não dá mais, porque eu não consigo estar associado com o meu senhor Ramachandra, eu prefiro dar cabo da minha vida. Aí o Sr. Chaitanya fala assim, você é um tolo, e nunca faça isso. Vai buscar aquela faca lá e nunca mais pense nisso. O Murad Gupta ficou assim, assustado. Ficou surpreso e falou, esse corpo não é seu, é meu. Como é que você vai destruir um corpo que não é seu? Como que você pode destruir uma coisa que não é sua? Então, como que algum devoto pode ter essa ideia de jirico, de dizer que não, estou em dificuldades, ou não dá mais, sendo que para lá da Maharaja fala que a última coisa que alguém deve renunciar nessa vida é a tentativa da autopreservação. A autopreservação ela tem que ser sempre crucial, imprescindível. Porque a nossa natureza é eterna. Como que a gente vai se satisfazer passando por uma experiência de não vou mais existir, não vou ser mais eterno? Não existe isso. Não existe. E a alma sabe, quando ela é iluminada, informada, que não vai acontecer nada com ela. Só que o enredamento material continua, você dá cabo da sua vida e você continua enredado num corpo sutil, sofrendo as mesmas angústias que estava sofrendo aqui, e aí sem solução e sem um corpo grosseiro para resolver as paradas. Vou ter que encostar em alguém que tem um corpo grosseiro para através dele eu tentar resolver minhas paradas. Ou seja, luxúria, satisfazer meus sentidos. Isso não existe, gente, é uma loucura total. Total. Mas até isso, hoje em dia, a gente vê suicídio sendo legalizado. Que loucura é essa? Se todo mundo acha que já fez sacrifício suficiente para estar assim com Krishna, e que agora, então eu vou acabar com a minha vida logo, porque eu já volto logo para o mundo espiritual, faça isso, vamos ver se vai mesmo. Aí na condição que tiver, por favor, manda um recado para mim, para dizer como é que está, que eu quero ouvir a lila de Krishna, você na lila com Krishna, eu quero ver isso. Isso não existe. Isso é completamente antifilosófico, completamente sentimental, completamente tosco, grosseiro. Isso não existe. Não existe. Não existe isso. Sofrimento se acaba com ele de outra maneira. Não é assim, não. Não é assim. O Srimad Bhagavatam fala como se põe fim em todo o sofrimento. E Krishna vai explicar aqui como pôr fim em todo o sofrimento. Primeiro que é isso, né? A gente já tem que ter esse desapego de saber que nós temos que executar o nosso dever prescrito, que Krishna dá o resultado se ele quiser, ou se não quiser ele não dá, porque ele quer a causa do resultado. E do jeito que ele estiver dando tá bom, porque eu vou ser resignado e vou continuar na mesma, fazendo o de sempre, porque eu não sou mesmo a causa do resultado. E o resultado também não é para eu desfrutar, é para dar desfrute para o desfrutador supremo, o Bhakta, Krishna, não para mim. Isso é compreensão, isso é avanço. Então lá no capítulo 7 do Srimad Bhagavatam, logo lá no começo, quando teve
bobagem feita pelo filho de Dronacharya, o Ashwatthama. O filho de Drona é castigado. É o nome do capítulo 7, canto 1, verso 6. Fala, Anardopa Saman Saksha, Anardopa Saman Saksha, Bhakti Yoga Adoksaji. Anardopa Saman Saksha, Bhakti Yoga Adoksaji. Nesse mundo, Lokasya Janato Vidwans Chakre Satvata Sanrita. A alma que está sofrendo nessa existência material, passando por uma experiência que na verdade é uma alucinação, é ilusão. A alma que está aqui cheia de ansiedade, sofrendo por querer desfrutar do contato com os objetos dos sentidos, pode ver, sempre luxúria. Essa alma que está sofrendo dentro do universo cósmico material, ela pode se livrar dessa angústia, desse sofrimento, imediatamente, através do processo unitivo de serviço devocional, de união com Deus, através da devoção, através da execução de Bhakti Yoga. Anardopa Saman Saksha, todas essas misérias que são supérfluas para a alma, elas podem ser debeladas de vez. Bhakti Yoga Adoksaji, quando alguém começar a servir o Senhor Transcendental, Adoksaja, satisfazer os sentidos do Senhor transcendental e não os dele, se preocupar com isso e fazer isso. Isso aí acaba de vez com todo tipo de sofrimento da alma. Bhakti Yoga, serviço devocional, a gente fala, parece um palavrão, ninguém quer aceitar, só que é a solução para todo sofrimento. Se render a Krishna e servir Krishna. Senhor transcendental Adoksaji. Anardopa Saman Saksha, Bhakti Yoga Adoksaji. Lokasya Janato Vidwans. Só que a massa popular nesse mundo não sabe disso. Não tem noção disso, não tem informação. Por isso que nós temos que passar essa informação. Porque que informação é essa? Que informação é essa? Chakresattvata Sanhita. Os Vedas. Por isso, Vidwan, Vyasadeva, o maior dos videntes da verdade, o maior dos eruditos, compilou essa literatura védica que trata diretamente desse assunto da verdade suprema. Por isso que eu falei antes lá, vamos levar esse assunto a sério, gente. Isso não é mais um assunto, não é mais um conhecimento, é o conhecimento. Não é para resolver um probleminha ou outro, é para resolver todos os problemas. Todos. Então, olha, Anardopa Saman Saksha Bhakti Yoga Madhuksaji Lokasya Janato Vidwans Chakresattvata Sanhita. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, verso 6. Estudar lá, e Prabhupada explica, disseca tudo no significado. Como que a gente se livra dessa angústia toda, dessa miséria toda, se abrigando no serviço devocional transcendental amoroso, espontaneamente a Krishna. Ninguém sabe disso. A massa popular não sabe. Poucos sabem, os devotos sabem. E o dever dos devotos é explicar isso para todo mundo. Punsam, Ekanta, tá, Shreya. Dá isso aí para todo mundo, porque isso aí não é um bem Shreya. É Shreya Uttama, é o bem último que alguém pode dar para todo mundo. Não tem bem maior que esse. Oh, Prabhu, mas vou ficar aí trabalhando, fazendo isso, vivendo assim e tal. Gente, Krishnadas Kaviraja Goswami no Shri Chaitanya Charitamrita Antya Lila, no capítulo 20, verso 37, ele fala que Premadana
Dana Vinavyarta, Daridra, Prima Dana Vinavyarta, Daridra Jivana, Dasa, Kari, Vedana. Sabe o que é Vedana? Salário. O salário. Vedana Mori, Deha Prima Dana. Todo mundo quer o salário? Que tal um salário maior que do Elon Musk? Que tal? Do Elon Musk, que é uma merreca perto desse salário aí. Que tal um salário maior do que o de Gouveia? O de Gouveia. Gouveia é o tesoureiro dos semideuses. Tesoureiro do rei dos céus, o senhor Indra. Imaginem só um salário maior do que o Vera. Esse Elon Musk, coitado. Sem chance. Sabe o que Krishnadas Kaviraj Goswami fala nesse verso? Fala, Daridra Jivana, quer dizer, a alma que não tem amor por Deus. Então, estou explicando isso porque a gente vai fazer tudo isso e ainda veja só o que vai ganhar. Se ela não fizer nada disso, ela é desprovida de amor a Deus, ou seja, ela é o pior dos paupérrimos. Quem está desprovido de amor por Deus é o pior dos paupérrimos. Isso quer dizer, Primadana Vinavyarta, Daridra Jivana, da Sakari. Aí ele fala o que ele vai fazer, qual é o desejo dele. É no capítulo onde o Senhor Chaitanya, quando explica, o Senhor Chaitanya explica os 8 versos do Shikshastaka, no final do Shri Chaitanya Charitamrita Lila. Ele fala que por isso eu imploro, eu oro ao Senhor Chaitanya que me aceite como seu servo e me pague com o salário do amor a Deus. Porque esse salário além de ser maior do que qualquer coisa que possamos imaginar, ainda não acaba. Não acaba, não vai acabar com esse corpo, com essa vida, não. Ele continua, essa poupança aí é transcendental. Então, puxa, será que dá para a gente continuar batendo cabeça assim, sofrendo de graça? Será? Muito difícil. Difícil. Chora pelo Senhor Chaitanya, ora a Ele, pede para Ele. Krishnadas Kaviraj Goswami também fala isso. Fala Katan Chanas Brite Jasmine Tushkaram Sukaramba Ve Vishbrite Viparitasya Shri Chaitanya Namamitam. Ele também falou isso aí. Ele também falou isso. As coisas mais simples, mais disponíveis, mais fáceis se tornam quase impossíveis de se fazer quando alguém se esquece do Senhor Chaitanya. Mas se porventura alguém se lembra do Senhor Chaitanya, as coisas mais complicadas, quase impossíveis de se fazer, de se conquistar, de se realizar, se tornam muito fáceis. Muito fáceis. Gauranga! Muito obrigado a todos. Haribo, se alguém tiver alguma dúvida. O senhor está sabendo aquele devoto Giridhari, né, que era da paz dos Bandavas, né? Ele está negando Chaitanya, Gauranitai, falando um monte de coisa na internet e desencaminhando muita gente. Aquele lá, desde que apareceu, eu sempre vi com algum zero à esquerda, o pobre coitado. Ele está provando que sempre foi e é. Está provando que sempre foi e é. Como que você vai dizer que o que Prabhupada falou não é verdade? Tá bom. Mas Prabhupada teve aqui agora mesmo, era um farmacêutico, até que não, acho que era um ancião indiano que veio para o Ocidente, deu sorte, tá bom, vai, inventa suas histórias e vai que cola. Mas não cola, né? Mas tudo bem. Mas, e depois, existiu a Krishnadas Kaviraj Goswami? Mas e depois, existiu a Bhaktivinoda Thakura, que explica tudo isso no seu
Amrita Pravaha Bhasya. Vai ler, meu amigo. E depois, as próprias citações do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya, tem uma hora no Sri Chaitanya Bhagavata, de Srila Vrindavana Dasa Thakur, que é a encarnação de Vyasadeva, está falando sobre o Senhor Chaitanya agora, recentemente, que tem um pedaço, quando, um pouco antes do Senhor Chaitanya se encontrar mesmo com a Advaita Acharya, que a Advaita Acharya estava adorando Shila com a água do Ganges, para o Senhor Chaitanya aparecer nessa era, para trazer esse conhecimento, a consciência de Krishna, o cantar do Mahamantra Hare Krishna como um processo para autorrealização, porque na Kali Yuga tudo é impossível, todo mundo é muito caído, materialista, vida curta, mentiroso, briguento, azarento, então estava trazendo o processo mais fácil, e a Advaita Acharya, que é nada mais, nada menos que o Mahavishnu, estava adorando Krishna para ele chegar. Um pouco antes disso aí, o Senhor Chaitanya já tinha começado a abandonar a fase dele de erudito, né, que foi imbatível, porque a Índia era o caminho de todas as nações, todo mundo ia para a Índia. Né? Os portugueses estavam indo para a Índia, quando o Senhor Chaitanya estava lá, acabaram pegando um vento contrário e vieram parar aqui, mas eles estavam indo para lá. E todo mundo ia para lá, e era por causa do Senhor Chaitanya. Era por causa do Senhor Chaitanya, que estava presente nesse mundo há 500 e poucos anos atrás, 540 e poucos anos atrás. E o Senhor Chaitanya, um pouco antes, depois que ele abandona e começa a demonstrar os sintomas de êxtase, fazendo relação direta de tudo com o serviço devocional e mostrando que a meta da vida é só viver para Deus, desenvolver amor por Deus e mais nada. E os próprios estudantes, os próprios alunos dele ficaram assim encabulados, não estavam entendendo o que ele... Puxa, o que está acontecendo com o nosso mestre, com o professor? O que houve? E ele começou a exibir sintomas de amor estático por Krishna. E chega uma hora que, com relação às orações de Advaita Acharya, o Senhor Chaitanya sai correndo e falando assim: eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele. Vai sair para esse levanta aí. O próprio Senhor Chaitanya está falando que ele é Krishna, ele é Krishna, ele é Krishna. Não é ninguém falando mais, é ele falando que ele é Krishna, ele falando. Eu sou ele. E o Senhor Chaitanya passava os últimos 12 anos da vida dele, ele passou em Jagannatha Puri, viveu 48, né? E ali ele discutia, a última coisa que ele fez foi o Shikshastra, por isso o Krishnadass Kaviraj Goswami conclui o Sri Chaitanya Charitamrita com orações Shikshastra. E aí no comentário tá bom, eu não aceito Prabhupada, não aceito Krishnadass Kaviraj Goswami, não aceito Srila Bhaktivinoda Thakura, porque todo mundo já é um pouco mais recente, não aceita Sarupa Damodara Goswami, ficava a noite inteira discutindo com o Senhor Chaitanya, ouvindo sobre o Shikshastra, não aceita Ramananda Roy, que é esse Arjuna que está ouvindo aqui de Krishna há 5.000 anos, que é o mesmo que está presente ali agora, há 500 e tantos anos, com o Senhor Chaitanya. Não aceita Bilvamangala Thakura, que de vez em quando o Senhor Chaitanya recitava versos do Krishna Karnamrita. Não aceita Jayadeva Goswami, o maior dos poetas Vaishnavas, que o Senhor Chaitanya recitava de vez em quando versos do Gita Govinda. Não aceita o Jagannatha Vallabhanataka de Arjuna, de Ramananda Roy. Faça-me um favor. O Goloka Shakti está postando todas as evidências. Está postando tudo. Mas não precisa nem se preocupar com isso. Deixa essa pessoa se afundar sozinha. Ir para o inferno, deslizar suavemente sozinha. Isso é loucura total, completa. Mas é aquela velha história de achar que é muito intelectual, que sabe muita coisa, e é um bobo alegre, não sabe nada. Bom, nós temos referências de sobra. O que é isso?
fosse Prabhupada, ninguém saberia nada. Então, É incrível, né? esse cara só está falando alguma coisa aí porque ele falou, teve informação de Prabhupada, agora superou. E é o movimento Sanchaitanya. Não, dá pena. A gente só tem que ter pena. Fazer o quê? Dá dó de ver tão grande tolice. Gente, muito obrigado a todos. Voltem sempre, porque esse assunto tem que ser levado muito a sério. E todas as glórias sejam para Shri Prabhupada. Shri Prabhupada aqui.